Fala, gente, tudo bem? O tema desse vídeo é muito simples. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas é muito simples. A gente tem nessa pós-temporada da NFL a maior probabilidade de zebra nos últimos anos. Historicamente, nessa década, a gente está vendo toda hora o seed número 1 contra o seed número 1 no Super Bowl, ou o seed número 1 contra o seed número 2, mas muitas vezes, como aconteceu no Super Bowl 50, por exemplo, foi o seed número 1 contra o seed número 1. Ano passado também, né? O Philadelphia Eagles foi o seed número 1, de maneira surpreendente, mas foi, né? Porque na reta final perdeu o Carson Wentz contra os Patriots, que também foram o seed número 1 da Conferência Americana. Então, neste ano pode ser que isso não aconteça. E o tema desse vídeo é esse. Todos os 12 times que estão na pós-temporada têm chance de chegar ao Super Bowl. E todos os 12 times têm fragilidade. Todos eles. Vamos por partes? Baltimore Ravens tem o melhor ataque terrestre da NFL desde que o Lamar Jackson entrou. E tem uma defesa terrestre formidável e uma defesa muito boa. O time tem o melhor tempo de posse da NFL desde que o Lamar Jackson entrou. Por tabela, a defesa está descansada e pode ir para cima do adversário com muito mais vigor, porque fadiga é algo que importa no futebol americano. O Los Angeles Chargers são um dos elencos mais completos da NFL. O Philip Rivers em grande fase, com exceção à reta final da temporada, né, que ele teve interceptação em primeiro passe toda hora, primeiro ou segundo passe, uma coisa inacreditável, mas está em grande fase, venceu os Chiefs no Arrowhead Stadium. A fragilidade dos Chargers, daqui a pouco eu falo, mas é só uma, a meu ver. Então, wild card. O número 4 da Conferência Americana é o Houston Texans. A gente tem os Ravens, a gente tem os Chargers, a gente tem, aliás, o 4 é os Ravens, perdão. A gente tem o Indianapolis Colts, que é o número 6, que tem o Andrew Luck, que é um quarterback de elite, e se você tem um quarterback de elite nos playoffs, você pode ganhar jogos e pode surpreender fora de casa. Não é a primeira vez que o Andrew Luck pode fazer isso. E os Colts têm uma defesa formidável. O Eberflus, coordenador defensivo, faz um trabalho incrível. O Darius Leonard é uma defesa que não tem nomes famosos. Ok, tem o Malik Hooker, tem o Darius Leonard que está aparecendo neste ano, mas não é uma defesa com nomes famosos. E está jogando muito bem. E o Marlon Mack tem uma reta final excelente também, running back dos Colts. A gente tem o Houston Texans, que o DeAndre Hopkins foi de longe o melhor wide receiver dessa temporada. Ele não teve nenhum drop em mais de 100 alvos. No último jogo ele jogou sozinho, sem um wide receiver número 2, porque o Demaryius Thomas está machucado, o Keke Coutee não jogou. Ele jogou sozinho. Tipo, você pega os outros wide receivers dos Texans, somados, eles não tiveram alvos e jardas que o DeAndre Hopkins teve contra a defesa dos Jaguars. E o Jalen Ramsey marcando ele e não jogou mal, tirando uma outra jogada. E o Deshaun Watson é incrível, ele tem capacidade de resolver jogos por si, como a gente viu até no college contra a Alabama. New England Patriots tem que respeitar, ponto, ainda mais em Foxborough. Os Patriots não perderam no Gillette Stadium neste ano, e o Tom Brady é o Tom Brady, a gente tem que respeitar, não tem como. Não vejo os Patriots tão fortes como em outros anos? Não, mas tem que respeitar. O Kansas City Chiefs tem o Pat Mahomes, que passou para 50 touchdowns, a defesa é uma caca, daqui a pouco eu falo sobre ela. Então, acho que faltou falar de alguma divisão? Não, né? Falei de dos 6 da AFC. Na NFC, a gente tem os Rams, que foi um ataque formidável durante a temporada regular e que deve ter um Todd Gurley mais saudável para esses playoffs, e isso foi problema na reta final da temporada. A gente tem os Saints, que é o elenco mais completo da NFL, e uma defesa subestimada, tá? A defesa dos Saints é subestimada. A gente tem o Chicago Bears, que é a melhor defesa da NFL em pontos por jogo e a melhor defesa da NFL forçando turnovers. E das últimas 3 vezes que um time liderou a NFL em turnovers forçados e em pontos por jogo cedidos, ganhou o Super Bowl. A gente tem o Dallas Cowboys, que tem uma defesa forte também, e jogando em casa com o Zeke. E o Dak Prescott não é pipoqueiro, jogando em casa ele joga bem, também pode acabar surpreendendo e indo até longe. A gente tem o Seattle Seahawks com o Russell Wilson, que é um quarterback de elite, o Bobby Wagner, que é o melhor linebacker da NFL, uma defesa que está jogando bem, o melhor jogo terrestre da NFL em jardas por jogo na temporada inteira. Então isso pode cozinhar partidas nos playoffs, essa fórmula, jogo terrestre forte e defesa sólida costuma dar certo. Ainda mais o Russell Wilson em profundidade com o Tyler Lockett como especial, como fatality, também pode dar certo. E finalmente a gente tem o Philadelphia Eagles, que tem o Nick Foles em grande fase, em terceira descida sobretudo, uma linha defensiva forte e que pode surpreender. Todos esses times têm também fragilidades, né? Inclusive os times que estão folgando na reta final perderam em dezembro. Perderam partidas e não jogaram bem em dezembro inteiro. Eles não estão chegando em janeiro, tipo, puto, o time tá bem pra cacete. Não, eles têm problemas. Né? Os Patriots, a gente sabe que a defesa terrestre dos Patriots é uma caca, 4.8 jardas por tentativa, é a pior defesa terrestre da era Belichick. Os Rams tem o Todd Gurley baleado e o Jared Goff soltando interceptação para todo lado. Eu já fiz um vídeo no canal, inclusive não deixa de ver,
que são os problemas dos Rams. A gente não sabe se eles foram solucionados ou não, porque os adversários que eles enfrentaram, 49ers e Cardinals, não são termômetro, não são parâmetro. A gente tem o New Orleans Saints, que foi reduzido a pó pelo Dallas Cowboys, com uma defesa sólida. Então a gente também não sabe se uma defesa forte, tipo Seattle, Dallas, Chicago, eventualmente poderia parar o Drew Brees, porque só tem o Michael Thomas para receber passe. Então, se anular o Michael Thomas, que nem fizeram, e aí, vai fazer como? E os Panthers conseguiram anular o Michael Thomas por boa parte da partida também no Monday Night Football. Vai fazer como? Tem isso. Então, os dois primeiros cabeças-chave da NFC são frágeis. O Chicago Bears tem o Mitchell Trubisky, que fora de casa é outro quarterback. É um quarterback muito pior do que no Soldier Field. Eventualmente ele pode correr e sofrer um fumble. Pode acontecer. A gente tem o Dallas Cowboys com o Dak Prescott, que começou a temporada muito mal, não estava conseguindo passar para mais de 200 jardas. Se conseguirem anular o jogo terrestre, conseguirem anular o Zeke, vai fazer o quê? Vai correr como? Vai fazer ponto como? A gente tem na NFC também o Philadelphia Eagles, que o Nick Foles pode virar abóbora a qualquer momento. Da mesma forma que ele pode ser brilhante e ser Cinderela, ele pode virar abóbora a qualquer momento também no Soldier Field contra os Bears. A gente tem o Alshon Jeffrey, que oscilou nessa temporada. A gente tem a pior secundária dos playoffs. Por fim, a gente tem o Seattle Seahawks, que é um time que oscila em termos de pontos por jogo. Tem jogo que o Russell Wilson vai fazer 30 pontos, como fez contra os Rams em Seattle, e tem jogo que não vai fazer nada. O Seattle Seahawks ganhou por 3 pontos contra os Cardinals no confronto ida e volta. Os Cardinals foram a pior campanha da NFL, então é um time que oscila, não é um time que dá para confiar sempre. Do outro lado, a gente tem os Patriots, como eu falei, a gente tem os Chiefs, que tem a pior defesa desses playoffs. O Pat Mahomes fez mais de 30 pontos nas derrotas dos Chiefs neste ano, e isso é inacreditável, e em playoff isso dá merda. A gente tem, e eu tô muito pessimista agora, né? Tô tipo falando mal de todos os times, mas eu falei bem também, vocês viram. A gente tem o Los Angeles Chargers, que o Philip Rivers deu tela azul nele, ele começou a ser interceptado no início de jogos, e é a mesma coisa que um pitcher no beisebol sofrer home run na primeira entrada, caga o jogo inteiro. É uma coisa impressionante. O cara toma home run na primeira entrada, toma 2 home runs na primeira entrada, já era, a cabeça do cara vai pro espaço. O Philip Rivers foi interceptado no primeiro passe contra os Chiefs, no primeiro passe nos Chiefs deu certo, contra os Ravens, e no segundo passe contra os Broncos. E ele não jogou tão bem como as outras partidas. Definitivamente. Eu poderia cuspir um monte de número aqui, mas vocês podem pegar as estatísticas e não é a mesma coisa. Então, a fragilidade dos Chargers seria o quê? Guards, né? O elenco é bem completo, mas não vem jogando bem na reta final da temporada, né? Isso tem que ser dito. O jogo bom foi contra os Chiefs, mas fez menos de 20 pontos contra os Ravens, por exemplo, com a defesa forte. Se pegar a defesa forte agora de novo, os Ravens vai conseguir fazer mais de 20 pontos? A gente não sabe. É bem difícil de prever. A gente tem o Indianapolis Colts, que tem uma linha ofensiva forte, mas o Andrew Luck cuspiu a bola contra os Titans e fez muitas faltas. A defesa pode ser que envergue e quebre, né? Pode ser que em playoff falte essa experiência, porque aquilo não faz diferença. Da mesma forma que vai fazer diferença positiva a experiência de playoff para o Andrew Luck, para a defesa pode não ter essa experiência e pode ser ruim. Colts, Texans, pior linha ofensiva dos playoffs de longe. O Deshaun Watson tá vivo, é um milagre. E não tem recebedor além do DeAndre Hopkins, não tem. Lamar Miller perdeu jogos por lesão na reta final da temporada, acho que ele está saudável, mas o jogo terrestre também não foi o mesmo na reta final, considerando só os running backs. Falta falar alguém? Eu acho que não, né? AFC West já falei os dois, AFC North os Ravens, AFC East os Patriots, AFC South Colts e Texans, eu falei todos. Então, todos os times têm um motivo pelo qual dá para acreditar que eles vão chegar ao Super Bowl, e todos os times têm um motivo pelo qual dá para falar que eles não vão chegar ao Super Bowl. Né? Todos eles, absolutamente todos. Patriots fora de casa na final da Conferência Americana contra os Chiefs, sendo que os Patriots jogaram mal pacas neste ano. Dá pra confiar? Não sei, acho que não. Kansas City Chiefs, mas ao mesmo tempo, os Chiefs e sua defesa, dá pra confiar? Não. Lamar Jackson é um calouro nunca chegou a vencer um Super Bowl. Dá pra confiar? Também não. Então, do outro lado, o Jared Goff jogando mal, o Mitchell Trubisky é o ponto fraco dos Bears. A NFL tá mais competitiva que nunca, virou uma NBA ao contrário, porque na NBA chega os playoffs... É Golden State, né, gente? Mas da NFL não dá pra saber, velho. Não dá pra saber. Eu trabalho com esta paçoca. Tem um monte de livro aqui que eu já li sobre esta paçoca. Assisto todos os jogos. Não só o prime time, não, meu amigo. Eu vejo no Game Pass o condensado depois. Eu trabalho com isso o dia inteiro e eu não consigo prever o campeão desta paçoca. Não dá. Simplesmente não dá. Eu estou me sentindo incompetente, porque não tem como. Não tem como. O teto salarial, o draft e tipo um elenco de 53 jogadores faz com que todos os times tenham virou Pokémon o negócio, sabe? Tipo, virou Pokémon. O Dragonite é um puta de um Pokémon, mas você usa um ataque de gelo no Dragonite, ferrou, não dá, dane-se que ele é o Dragonite.
Charizard, Charizard, coisa mais. Aí você pega um Starmie com level 55, dane-se também, danos. Todos os times têm uma força e uma fragilidade. Esses playoffs, eles estão mais impossíveis de prever do que nunca. O que é muito bom, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é desesperador para quem trabalha com isso. Você tem um palpite? Eu tenho. Saints e Patriots no Super Bowl. Eu vou acertar? Eu acho que não. Ano passado também foi meu palpite Saints e Patriots, eles tiveram um milagre de Minneapolis de acertar o palpite. Acho que os Saints ganhariam dos Eagles na final da conferência. Neste ano eu não tenho a menor ideia. Qualquer palpite que você der, e não é clubismo meu achar que os Bears vão ganhar dos Rams, que já aconteceu, por exemplo, e os Rams não têm home field advantage. Qualquer palpite que você der, se você quiser colocar o sexto contra o sexto, se você colocar Ravens e Eagles, não é absurdo. Eu juro por Deus, não é absurdo. Fizemos todo o estrago que podíamos. Coloque seu palpite para o Super Bowl. Você vai errar. Ninguém vai acertar. Porque com certeza vai ser Ravens e Bears. Sei lá. Tchau, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Foi divertido esse vídeo. Se inscrever no canal, dar like, comentar, mandar para os amiguinhos. E as camisetas que eu uso estão em actionshop.com/profootball. Tá bom? Meu livro tá lá também para quem quiser ler mais. Tchau. Beijo.